Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aos conhecimentos gerais da administração pública indireta do CNU. Esse é conhecimentos gerais da parte de administração pública federal. Especificamente, vamos resolver o exercício de administração indireta. Vamos lá, o mesmo modelo das outras aulas, né? Eu vou ler, e aí cada um dá a sua resposta, a sua motivação, a sua razão aí que está marcando na gabarito. Um curso recente da CGNU em 2023. Vamos lá. A administração pública indireta é composta por entes descentralizados, de competência do governo, criados para desempenharem variadas funções de serviço à população. Nesse sentido, existe uma entidade que assume a forma de pessoa jurídica, cuja criação é autorizada em lei, a criação é autorizada em lei, aí você já tira a autarquia. Autorizada em lei, só sobra as outras três: fundação, privada, empresa pública e sociedade intervencionista. Porque se for uma fundação pública, ela tem que já ser criada em lei. Aqui ele já está falando que essa aí, que ele está querendo saber, ela é autorizada. O instrumento de Estado, de ação do Estado, dotada de personalidade jurídica de direito privado, todas as três são assim, não dá para definir quem é, mas submetida a certas regras especiais, decorrentes dessa sua natureza, auxiliar na atuação governamental. Ela é construída sob a forma de sociedade anônima. Olha a deixa que ele já deu para vocês. Ela é construída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem à sua maioria à União, a uma entidade de sua administração direta, sobre remanescente acionário de propriedade particular. Essa entidade é o quê? E aí? SA Cadê? Economia Mista. Cadê? Por quê? Porque ele falou SA. E com participação de entes privados. E se ele falasse SA, vamos lá, pega aí. Se ele falasse SA, ele serve o quê? Mas nessa entidade só participa capital público. E aí, quem seria? Repete a Essa pergunta? pública. Ele falasse que continuaria sendo SA, pode ser SA também. Ela, ela continua sendo SA, mas ele especifica o seguinte: mas nessa só vai ter a participação de entes públicos. Qual seria a resposta? É, Ah, A é empresa tipo o pública. Banco do Brasil, Não, será? não, não, não. Empresa pública. Deixa eu de novo É, e a Caixa, explicar, Caixa deixa, Econômica, né, Caixa Caixa Econômica, né? Econômica, sim, mas deixa eu explicar. Ah, A empresa pública, ela pode ser qualquer uma das formas de entidade, né, societárias, de formas societárias, inclusive SA. A sociedade economista só pode ser SA. Mas o que diferencia quando ele fala que uma é SA e a outra é SA? É que numa SA, por exemplo, na sociedade economista, pode ter participação privada, particular. Quando a empresa pública é feita por SA, no formato SA, uma empresa pública é feita no formato SA, ainda assim a participação só pode ser de entes privados. Essa é a diferença, entendeu? Então, pode ser limitada? Pode. Participação totalmente de entes públicos. Pode ser sociedade comandida por ações? Pode, só participação de entes públicos. Mas ela pode ser igualzinha à sociedade de economia mista, uma SA normal, aberta? Pode. Mas a participação só pode ser de entes públicos. Tem que ter cuidado com isso. Nesse caso, como ele falou que pode ter participação particular, só pode ser sociedade de economia mista. Vamos lá. boa, boa. Bom saber isso, viu? É uma pegadinha. Pegadinha. Eu fico falando que só pode ser SA, mas a outra também pode ser SA. O que diferencia, no final, ao cabo mesmo, que diferencia a participação, que pode ou ter ou não participação particular, a entidades privadas. Vamos lá. Seis Gran Rio. Estamos falando de questões de Seis Gran Rio, advogado. A iniciativa, no âmbito do processo legislativo, para a criação de uma autarquia federal, que é ente da administração pública indireta, compreendida como serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para exercer atividades típicas da administração pública e requeram, para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira. É atribuída. E aí? O que ele É o quer saber? DENIT, né? Não, calma. Calma, você não está vendo não as questões, né? As Eu respostas? tô, Não tem nem eu tô, limite aí. hum, sim. Que ele está perguntando aqui é quem é responsável por criar essas pessoas da entidade da administração direta, a entidade da administração direta.
Se é o Congresso Nacional, se é concorrentemente entre os membros do Congresso Nacional e o presidente da República, privativamente dos senadores, privativamente do presidente da República ou privativamente dos deputados federais. E aí? Lembra que a gente começou a ler esse assunto no decreto-lei? Criado por lei, né? Não, não. Ele está perguntando assim mesmo. O que é que a gente está lendo lá no Decreto-Lei 200? Que quem é responsável por criar a administração direta e indireta é o presidente da República, auxiliado pelos seus ministros. É isso que ele está perguntando. Quem é o responsável Que é por quem, criar? que é Responsável quem em criar. assina a aprovação, é isso, né? Porque quem cria é a parte legislativa, mas quem assina Não, é Então o é não. letra presidente. B. Não, vamos lá, vamos lá. Seria D, então. Não, 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 vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. A criação da estrutura da administração pública federal, está estudando aqui a administração pública federal, a criação da estrutura da administração pública federal, ela é privativa do presidente da República. Privativa. Isso aí é ao mesmo tempo, direito administrativo. Deixa eu tentar abrir aqui, Constituição Federal. Estão vendo aí a Constituição Federal? Google. Sim. Vamos lá, Planalto. Essa pergunta, na verdade, é a administração. Era É direito. casca de banana da Suzan Rio, temos que ficar esperto. Vamos lá, abrir a Constituição. Até aqui, ó, privativamente. A presidente. Congresso Nacional. Vamos chegar lá no presidente. Deputado, Senado, deputados, senadores, governadores. Vamos lá, vamos chegar lá rapidamente. Tá chegando. Aqui, ó, chegamos. Poder Executivo, é isso que a gente está estudando lá no Decreto-Lei 200, Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos seus ministros. É isso que a gente leu lá também, no Decreto-Lei. A eleição, a eleição, o Presidente da República tomará posse, substituirá em caso de impedimento, vacante, ocorrendo, atribuições. Aqui, ó, compete privativamente ao Presidente da República. Está vendo aqui, ó, artigo 84? Ok? Vamos lá. Nomear e exonerar os ministros. Exercer com o auxílio dos ministros da direção superior da administração pública federal. Iniciar o processo legislativo na forma dos casos previstos na Constituição. Sancionar e promulgar fazer leis, bem como expedir decretos regulamentos de sua fixação. Vetar projetos de leis total passamento. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos. Então, quando cria órgão público, quem é que compete privativamente? Esse aqui é o inciso 6 da linha A. Compete privativamente ele, criar os órgãos públicos. Criar este órgão público mediante decreto, quando não implicar aumento de despesa. Quando implicar aumento de despesa é por lei, mas é ele que faz. Inclusive, ele faz por decreto se não tiver aumento de despesa. Então, só ele, privativamente, pode fazer por decreto ou como projeto de lei. Então, a letra privativamente vem do público. Ele está falando aqui que está criando um órgão público, né? A iniciativa no processo legislativo para a criação de uma autarquia. A autarquia é um órgão público. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação de instituição de órgão. Ou seja, quando é criação de instituição de órgão, é mediante lei. De quem é essa competência privativa? Da presidente da República. Isso aqui. Entendeu? Isso aí, tanto direito administrativo quanto direito constitucional. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. 6 Rio. Nos termos do Decreto-Lei 200, que é esse que a gente está vendo, a Sociedade de Economia Mista
é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Aí, ok. Criada por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade. Vamos lá. Toda vez que você começar a resolver uma prova, você inclusive vai uma tarefa. Quando você vê sociedade e economia mista, então está perguntando o que que é. Aí você já bota uma bolona, assim, com a caneta, e o que eu me lembro? Antes de ler as perguntas. Isso aqui é. Lembra, sociedade economista é essa. É a única que ela só pode ser criada como sociedade anônima. Ah, é, verdade. E aí? Bem de Qual é o bola, né? gabarito? Qual o gabarito? Essa tá fácil. Bola. Letra B. Então, é só. Qual forma de sociedade que ela pode ser criada? Só sociedade anônima. Próximo. Vamos lá. Próximo. Considerando as características dos entes que compõem a administração pública indireta, uma das diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista baseia-se na. E aí? O que elas têm de diferente? Personalidade jurídica privada. Não, a sociedade de economia mista e a autarquia são iguais. Todas as duas são direito privado. Lembrando que a diferença é entre empresa pública e sociedade de economia mista. Ah, As já duas são sei. de direito privado? São, ok. Criação por Criação lei? por meio de lei. As Criação duas por meio de também. lei. Não, Economia não. mista? Não, as duas são iguais também, são autorizadas em lei. E aí? Vamos lá, vou riscar aqui para vocês. Riscar. Vamos lá, criação por lei? Não, as duas são autorizadas por lei, são idênticas. Nenhuma é criada diretamente na lei. As duas são autorizadas, todas as duas têm que ir junto ao registro civil das pessoas jurídicas. Regras de admissão de pessoal, não. Todas as duas são concurso público e todas as duas são CLT. Tanto o Banco do Brasil e Caixa Econômica são contratados Estrutura por de CLT. propriedade, cara. Personalidade jurídica privada que Todas as duas também são personalidade jurídica privada, tanto o É Banco do só Brasil e A Caixa letra sobra Econômica. A. A. Só Letra sobra Falência, A. A. falência, nenhuma das duas pode falir. Então, é estrutura. Por quê? Porque uma só pode ser sociedade econômica mista, a outra é diferente, ela pode ser o que ela quiser. Entendeu? Mas eu tenho uma dúvida. Por que nenhuma das duas pode falir, sendo que a economia é mista, eu imagino, porque eu estou trabalhando temporariamente numa economia mista. É uma empresa, é, mas aí talvez esteja alinhado com isso, mas eu não entendo isso, porque Por que elas não podem falir? a minha empresa hoje dá prejuízo, tem, desde que foi criada em 2016, dá prejuízo, Sim, entendeu? Mas por que não pode abrir falência? vamos lá. Primeiro, porque está previsto em lei. Na lei de falências não se aplicam a ela. Né? Não se aplicam a ela. Segundo, porque quando você faz uma falência, uma empresa que faz a falência, é porque ela não tem capacidade de pagar, né, a seus prejuízos mais. E aí você tem que liquidar aquela empresa. Se uma empresa pública, sociedade economista, foram criadas em virtude de uma relevante interesse social, não pode falir aquilo. O Estado tem que arcar com os prejuízos. Ad eterno, vai continuar tendo prejuízo. Porque se você o falir Estado- aquilo, você vai estar dizendo o seguinte: então aqui não tinha relevância, interesse coletivo. Então, na verdade, primeiro isso. Segundo, ele não fale porque, na verdade, se o Estado vai ter que recompor aquele prejuízo. Segundo, pagamento deles é feito por precatórios. Então, nunca vai falir. E precatórios quem paga é o Estado, né? Então, Entendi. é o Estado que paga. E os bens ali são públicos, você não pode passar para ninguém. Quando você fale, você vai vender os bens. Então, os bens privados você pode vender, bens públicos não podem ser alienados, são inalienáveis, exceto os que são desafetados. Mas se tiver afetado ao serviço público, você não pode vender patrimônio. Não posso vender uma praça, não posso vender um rio, eu não posso vender um prédio da Caixa Econômica Federal, se for público aquela parte. Né? É um prédio público, você não vende. Mas vamos, eu estou vendo que a administração pública está vendendo, mas aí foi desafetado. Ele chama de desafetação. E para ter uma desafetação, você precisa de uma autorização legislativa. Para você vender um bem público, tem que passar pelo Congresso, pela Câmara Legislativa.
pela Assembleia Legislativa, pelos vereadores, então tem todo um processo. Então não dá para você falir. E se você falisse, você ia dar autorização para um juiz colocar a leilão bem público. Não pode ir a leilão bem público. Exceto, de novo, desafetada, mas só quem desafeta é o próprio Congresso Nacional, o próprio Assembleia Legislativa. Então, enfim, a lei de falências exclui elas. Elas, quando são criadas, já dizem que não pode ser falha, não podem ir à falência. Isso significa o seguinte: se ela estiver devendo, e aí? Os credores, porque na verdade o objetivo da falência não é, de novo, não é assim, não é porque tem que acabar a empresa, é porque existe uma situação que vai se tornar inviável, os credores precisam receber o dinheiro antes de que eles não recebam nada. Como não há essa possibilidade da empresa, com o seu salário economista, as pessoas não receberem nada, porque o Estado vai arcar com prejuízo, não faz sentido você falir ela também. Então, tem outros argumentos nesse sentido. Então, faz sentido você abrir falência, porque o Estado vai bancar aquilo. E o credor também tem interesse em abrir falência. O objetivo de uma falência é o credor que entra. Lógico, pode ter uma auto-falência, o próprio dono da empresa pedir falência, mas, em geral, as falências elas surgem justamente do credor começar a cobrar, ver que não vai estar sendo pago, entra com as ações na justiça e diz, cara, várias ações de vários credores ao mesmo tempo, às vezes a própria empresa, como aconteceu com os 3 milhas, né? Várias ações, mais de 500 mil, não sei o quê. Aí ele me enrolou. E na hora que você pede falência, trava tudo. Aí o juiz que vai negociar por você. Ele vai determinar. Então, a estrutura de propriedade. Vamos lá, demoramos muito nessa. Mas dá mais questões possíveis. Vamos lá. Os órgãos. Está aparecendo. Vamos lá. Os órgãos da administração pública atendem a sucessivos governos dos mais variados matizes políticos. Essa circunstância não afeta os órgãos administrados, dada sua característica de neutralidade, parcialidade, honestidade, validade e entidade. Vamos lá. Os órgãos da administração pública atendem a sucessivos governos dos mais variados matizes. Essa circunstância não afeta os órgãos administrativos, dada sua característica de quê? Neutralidade, parcialidade, honestidade, validade ou entidade. E aí? Essa é meio pegadinha, meio estranha. Alguém chuta? Eu iria de E ou A, mas E aí? Iria de A. O que ele quer, o que ele quer dizer de matrizes mais variadas, matrizes Vai políticas? mudando os governos, vai mudando. O governo de direita, o governo de esquerda, vai mudando as pessoas. E aí? Os órgãos? dependente do governo, o órgão se mantém aí, né? Que ele não pode ser extinto, Sim. tal. A, Mas qual é a resposta? Eu não letra A. iria de entidade ou A. Letra A. Por quê? Qual é a pergunta aqui que ele está perguntando? O órgão público, ele tem personalidade jurídica? Não. Então, primeiro, é órgão público. Lembra que quem tem personalidade jurídica não é órgão, é entidade. Entidade só tem na administração direta. Então, os órgãos da administração pública atendem os sucessivos de governo. Secretaria da Receita Federal, a Secretaria de Comércio Exterior, a Secretaria Nacional de, sei lá, de qualquer coisa, é um órgão público. Eles atendem o sucessivo governo. Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, sempre existiu desde a década de 90. Uma Secretaria de Defesa Comercial sempre existiu. Enquanto existe, pode mudar nome, Ministério da Economia, o que for, mas essas secretarias existem. Atende a sucessivos governo, ok? Várias matrizes políticas, ou seja, vários tipos diferentes de aspectos políticos. Essa circunstância não afeta os órgãos administrativos, dada a sua característica de neutralidade. Os órgãos públicos não têm parcialidade. As pessoas que estão lá têm parcialidade. Honestidade, nada a ver. Validade, nada a ver. Entidade. Entidade só tem na administração direta. Isso que ele quer saber. Neutralidade. Marca aqui. Aí. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. Na administração pública brasileira, existem os denominados órgãos primários. Nessa categoria, pode ser alocados hoje. O que é órgão primário? São órgãos primários. Órgãos primários são aqueles que saem diretamente da Constituição.
Então, você tem órgãos que estão diretamente na Constituição. Então, você tem lá a descrição de órgãos primários. Quais são os órgãos que a gente tem? Por exemplo, o Tribunal de Contas da União é um órgão primário. Ele não é ele tem uma certa autonomia ali, ele tem uma certa coisa, mas ele é um órgão primário, já foi criado diretamente na Constituição. Tem o Conselho Nacional de Justiça, então ele já está criado ali aquele órgão. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele é vinculado, de novo, ele é vinculado ao Poder Legislativo, ele ajuda o Poder Legislativo. Porque quem é o detentor da fiscalização, na realidade, quando a gente estuda lá direito constitucional, é quem? É o Poder Legislativo. A principal função do Poder Legislativo não é só criar leis, é fiscalizar. Quem auxilia o Poder Legislativo na fiscalização é o Tribunal de Contas, que já é criado na própria Constituição, chamados órgãos primários. Então, todos aqueles órgãos que tu vê lá, Conselho de Justiça Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, tem vários lá, conselhos, são órgãos primários, que já dá ali a diretriz. Aí, quem está perguntando aqui? O que ele está perguntando aqui? São o quê? Ah, tá, ele já me botou aqui. Profissionadores, departamentos, inspetores, ministérios ou tribunais? Isso que ele está Não, perguntando. tribunais, mas Tribunal. ministério não é porque não fiscaliza isso. Como? Explique de novo. Ministério não é porque é tribunais, né? Por Aham. tudo aí é tribunais. Mas Por o que não o ministério, ministério? É isso que ele quer saber. Ah, tá. eu fiquei Assim, o tentado único, ó, para vamos lá, colocar. o único ministério que eu acho que tem diretamente criado lá na Constituição, que aí todo presidente teria que criar, seria, eu acho que tem lá a previsão do Ministério da Defesa. Eu acho que é só. Os outros ministérios é o governo que entra que cria. Então, não é primário, não é criado na Constituição os demais ministérios. Cada governo que entra cria Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Família, Ministério do No caso, os Racismo. ministérios seriam criados por lei também, professor? São Ou não? criados por lei. É obrigado a Lei. criar por lei. Extintos também. Também por lei. Normalmente medida provisória. Mas entender essa pergunta aqui é bem pegadinha. A pergunta que ele está dizendo assim, que são órgãos primários. Você sabendo que órgãos primários são aqueles que já está previsto na Constituição, então você mata aqui. Não é um departamento. O departamento não está previsto na Constituição. Não me lembro se tem algum departamento previsto na Constituição. Inspetores, ministérios, não. O único ministério que eu acho que tem referência lá na Constituição é o Ministério, talvez o Ministério das Relações Exteriores, tem previsão na Constituição, faz citações, e o Ministério da Defesa tem citações por causa das Forças Armadas. Acho que de mais ministérios, tanto é que a MDIC, indústria, vai e volta, some e volta, Fazenda, some e volta, foi o Ministério da Economia, agora o Ministério da Defesa, você vê que não muda o nome. O Ministério das Relações Exteriores não muda o nome. Então, eles são criados primariamente. Quando eu falo primário, lembrar da Constituição. Os tribunais já está dizendo lá que tem que criar os tribunais de contas, tem que criar os tribunais de justiça, que já são, né? É uma descentralização com outro tipo de serviço. Então, tribunais. Deixa eu ver aqui. Mas esse aqui é isso. É só lembrar disso. Tem que ser os tribunais. Tem que ser criado diretamente para a Constituição. Eu não ficar querendo que tem. Isso é a teoria do órgão, tá? E acho que vai aprofundar demais se a gente for parar agora. Vamos resolver mais quantos? 7? Acho que dá para ir agora é mais rápido, vamos até a 10 ou até a 12. 15. Vamos lá. Eu passo esse caderno para vocês. Aliás, já está ali no PDF. Na complexa organização da administração pública federal atuam diversas pessoas jurídicas, entre as quais as autarquias. Considera-se um privilégio das autarquias a execução privada, quitação de taxas federais, impenhorabilidade de seus bens, irresponsabilidade de seus dirigentes, equiparação com as sociedades de economia mistas. E aí? Qual é uma das características? Privilégio, mas é característica da uma autarquia. Impenhorabilidade dos seus bens? Sim, os seus bens são públicos. Você não pode penhorar. A autarquia está devendo, agora eu vou penhorar aqui o bem dela. Então, tanto que ela paga por precatório, né? Se ela perder uma ação judicial, vai ser escrito precatório, vai ser incluído no governo, vai ser incluído no orçamento para o ano que vem, e você vai receber.
vai ficar sem pagar. Você penhora um bem normalmente quando a pessoa não tem condições de pagar. Uma penhora daquele bem para pagar alguma dívida da empresa. Mas a empresa, as dívidas dela são pagas por precatório, dívidas judiciais. As dívidas normais, se tiver prejuízo. Pode perguntar, Samuel. Olha no material que eu tenho aqui, Edivan, aí Hum, diz assim que os bens autárquicos seguem o regime de bem público, né? Aí, uhum. alienabilidade condicionada, o que é que significa isso? A alienabilidade, primeiro, a alienabilidade é uma coisa que é alienável, uma coisa que é vendível. Você vende. Alienação é vender. Alienabilidade condicionada é o que eu falei. Quando eu falo que um bem público não pode ser vendido, eu estou dizendo, em parte, a regra. Qual é a exceção? Ele pode ser vendido se ele for desafetado, existe um chamado processo de desafetação. Nesse momento em que ele é desafetado, ou seja, não tem utilidade pública, mais, né, não tem utilidade, vai dar prejuízo, aí há uma autorização para que você possa vender. Por exemplo, se eu estou numa autarquia, numa empresa funcionária economista, exercendo um serviço público, você está usando aquele bem ali. Você não pode vender, porque está sendo utilizado para o serviço público. É como se eu pegasse uma ambulância e fosse vender. Mas ele não está utilizando a ambulância, vou vender. Aí, caso a ambulância fique muito velha, aí você faz um processo de desafetação. Isso é condicionado, tem que desafetar. Enquanto não tiver esse desafetação, você não pode vender. Você está cometendo crime de improbidade, né? Vendendo patrimônio público. E isso é feito, né? Então é vendido. Você vê aí os carros aqui em Brasília, deve ser os carros andando aqui, ou sabe, aqui em Brasília, com aquela cor cinza, assim, cinza de marinho, carro de marinho, né? Já deve ter comprado aí em algum leilão de órgão público, né? Então ocorre isso. Então, E, essa alienabilidade condicionada ou restrita é isso. Você só pode vender quando tiver uma desafetação, uma e autorização legislativa. desafetação, Edvan, desafetação, pelo que eu entendi também, pode ser para bem imóvel. Por exemplo, aqui na Bahia, aqui em Salvador, tem um Detran que está desativado já tem 2, 3 anos. Já estão falando de vender o Detran, porque mudou de local o Detran Aham, aqui, e aí vendeu o prédio do Detran que está fechado. O centro de convenções aqui antigo está fechado. Querem vender isso. E esse é o processo de desafetação, né? aham, De é. imóveis fechados, que não são Mesmo, utilizados. mesmo, por exemplo, mesmo estando assim lá abandonado, se não tiver desafetado, não pode vender. Isso pode ser utilizado novamente. A partir do momento que você pode desafetar e afetar novamente. Às vezes tem coisas que não são afetadas e aí elas são afetadas. Assim, tem um imóvel lá que a administração acabou de comprar por algum motivo e não tem nenhuma destinação ainda. Ela vai fazer um processo de afetação, ou seja, vai destinar um serviço público. A partir desse momento, só quando tiver uma desafetação pode ser vendido. Na verdade, não sei se vocês sabem, a União é gigante. Tem imóvel assim, abandonado. O governo anterior tinha uma política boa de querer despachar esses imóveis, mas às vezes não consegue, não consegue. Existem imóveis já muito assim, destruídos, em locais Cara, tem extremamente prédio que valorizados, mesmo destruído, é muito caro um imóvel desse, não tem interesse de compra, às vezes, da ente privada, porque a reforma é gigante. Lá no centro do Rio de Janeiro, lá perto do lá da Marinha, da Praça Mauá, tem um prédio gigante lá, não sei quantos andares, que é da União. Já tem. tentaram, já fizeram um leilão, acho que é o prédio, me esqueci o nome, me esqueci lá, era Na um Rio prédio. Branco, né? Na Rio É, Branco lá. no início, logo no início ali, frente ali, agora o Eu Museu da trabalhei lá. Manhã. É um prédio gigante ali, cara. Eles não conseguem vender, porque é muito caro vender um prédio daquele. E ele é muito antigo, para você fazer uma reforma. E fora que envolve também, quando você compra um prédio desse, principalmente nesses locais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, vários locais, você tem outro problema, você é chamado patrimônio histórico. Você vai comprar aquele prédio antigo, você não pode mudar muito, não. Não posso agora quebrar e fazer um novo. Não pode. Eu não posso botar um espelho na fachada dele toda. Então, é um elefante branco. Vamos lá. Elefante Branco. Próxima questão. Vamos até a 10, que dá tempo. Vamos lá.
Dentre os denominados privilégios atribuídos às autarquias, encontra-se mais uma questão de características. Vem que ele fala muito características. Quais são? Sujeição a concurso de credores, imunidade de impostos sobre seu patrimônio, prescrição trienal das suas dívidas, execução geral dos seus créditos, penhorabilidade dos seus bens. Vou pedir uma penhorabilidade aí. A penhorabilidade, você já Letra A. sujeição a concurso de credores? Não, Não. Eu não. estaria B. Eu também iria de B. É a letra B. Ele tem imunidade, a gente tira lá, imunidade. Quando te passar o resumo, você fica batendo nessas características. É a característica básica de uma autarquia. Ela tem imunidade dos seus bens, patrimônio. Uma autarquia não paga imposto, igual a igreja, não paga imposto. Por quê? Porque é um ente da União, do Estado, do município, ela vai pagar imposto para ela mesma. É. Não faz muito sentido. Então, você não paga, tem imunidade de pagar imposto. É tipo assim, você é uma autarquia, sei lá, do município, você vai pagar IPTU, vai voltar, você vai pagar uma coisa que é seu, entendeu? Meio ilógico. Primeiro já tem essa ilogicidade. Mas se for uma autarquia de um outro ente, aí é chamada imunidade recíproca. Eu não te cobro, você não me cobra, porque tudo é órgão público, também tem imunidade sobre o seu patrimônio. Pronto. Então, lá. Os processos admissionais, os processos admissionais na administração pública dependem de aprovação prévia em concurso público, ressalvados os cargos comissionados e os de livre nomeação. Ok? Só está enrolando aí. Tá? Vamos lá. Há, porém, os trabalhadores sem concurso público que atuam junto à administração pública, cuja forma de contratação não gera vínculo empregatício. Temporários, ok? Bem. Esses trabalhadores atuam em organizações que juridicamente se relacionam com a administração pública na forma de... E aí? Letra E. Letra E? E aí? Há mais alguém? Só um momento. Sociedade de economia mista? Não. O que ele está falando aí? É uma pegadinha isso aí. Ele está falando o seguinte: existem pessoas que prestam serviço público sem. Desculpa, existem pessoas que não prestam serviço público, que prestam serviço público sem fazer concurso para adentrar. Mas eles fazem por meio de organizações que atuam junto com a administração pública. É isso que ele Empresas está públicas. perguntando. Não. Comissionado. Não? Não. O que ele está perguntando aí, que ela ainda Letra postou, E, prestadores de serviços contratados. prestadores de serviços contratados. Por quê? Porque a autarquia precisa de concurso público? Precisa. Fundação precisa? Precisa. Até a privada quanto a pública. A diferença é o regime, se vai ser regime de direito público ou seletista. Empresa pública precisa de concurso público? Precisa. Sociedade econômica mista precisa de concurso? Precisa. Então, todas as quatro precisam de concurso. É isso que ele está falando. Ele está falando que se vinculam aqui, ó, aqui, ó, atuam em organizações juridicamente, se relacionam. A administração indireta é o próprio órgão público, é a própria administração. A administração direta é a administração pública. É a administração pública, tem que lembrar isso. Não é privado, não. Uma autarquia é serviço público. Não está vinculado a. Não é, ele é privado, mas na verdade é administração pública. A administração pública é direta e a administração pública é indireta. São prestadores de serviço público. Pega essas pegadinhas, vocês de Rio. Ela tem umas perguntas meio estranhas. Né? Discute-se, vamos lá, discute-se muito sobre a intervenção estatal nos rumos de determinadas empresas que possuem controle do Estado. Tem discussão agora da Petrobras. Né? As mais importantes têm controle da União Federal, que recebe poupudos dividendos pela lucratividade da mesma. Tá? Acho que está aqui uma crítica à Petrobras. Né? Essas empresas estatais, que têm participação privada, realizam atividade econômica de produção e comercialização de bens e não possuem privilégios equivalentes à fazenda pública. São denominadas de... E aí? Essa aí dá para matar. Ele falou Letra D. Sim. Por quê? Qual foi a deixa que ele deixou aí no inicial?
Qual é o único ente da administração indireta que você tem isso aqui? Participação privada, é. Qual é o único Economia. ente? Sociedade de economia mista. Sociedade de Economia Mista. É o único ente que você tem participação privada, né? Se for uma empresa pública que só tem participação de ente público, seria o quê? Essa aqui. Cadê? Nem tem aqui. Cadê? Não tem aí, né? Nem tem empresa pública. Seria empresa É. pública. Se fosse entidades que não têm participação de privados, mas ela vai ser a empresa pública. É. Vamos lá, mais uma, dá tempo de mais uma. Até 6h30. Vamos lá. Autarquia criada pelo ente público para prestar determinado serviço. Tem como característica sua vinculação, dependência, autonomia, organização ou funcionalidade. Essa aqui eu acho que é pegadinha. Autonomia. Autonomia. Autonomia também acho. Ok. Mais alguém? Autonomia. Só que, assim, eu ficaria em dúvida em vinculação também, porque a autarquia é criada pelo ente público para prestar determinados serviços, tem como característica, né? Tem como característica a sua autonomia, ok. Mas vinculação, elas ficam vinculadas. Tem essa pegadinha aí. Eu acho, né? Caberia aí um recurso, não sei. Tem pessoas que poderiam marcar vinculação, porque elas continuam sendo vinculadas. Entendeu? Entendeu a lógica? Continuam sendo vinculadas. Mas, enfim. É. Deixa eu ver aqui o que é que o professor marcou. O gabarito do professor deveria ser anulado. Para mim também, né, cara? Porque aqui tem duas respostas. A vinculação também é uma característica. Por quê? Porque quando você cria um órgão, você tem subordinação. Quando você cria uma autarquia, você tem o quê? Vinculação. Então, uma característica dela é ser vinculada e não subordinada. Para mim também seria uma característica. Mas, enfim. Mas peguem isso. A Sesgan Rio está querendo dizer, gente, qual é a principal característica? Autonomia. Só para pegar, vai que cai na prova de novo, uma dessa. Pô, vai ter duas aqui, não adianta depois que, depois eu vou recorrer. Não, aí depois vai dar maior trabalho. É melhor tacar logo, não, isso aqui já respondeu a questão dela. Inclusive, um pouco depois da prova, vamos falar sobre essa questão de recorrer, de entrar com a ação, se tiver questão que a gente ficar achando que tem duas respostas, por exemplo. Isso é outra coisa. Vamos lá, última questão de hoje, né? 7h28, tem que partir. Vamos lá, 7h28. Vamos lá. Nas relações entre os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta, é importante que, primeiro, letra A, existe uma hierarquia entre a administração direta e a administração indireta, já que a administração pública indireta, ao representar o Estado, descentraliza poderes e atribuições para a administração direta. Letra B, os órgãos da administração direta, que são detentores originais das competências que repassa a administração direta, já que estas não possuem a competência para a execução do serviço público, é completamente truncado. O Estado brasileiro é centralizado ao trabalhar suas competências originais, e, ao mesmo tempo, é descentralizado ao negar atribuições à administração direta. As autarquias, não querendo influenciar vocês, mas as autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, né? Enquanto as sociedades economistas e empresas públicas se enquadram no conceito de pessoas de direito público, inverteu completamente. Inverteu. Quando a administração indireta descentraliza competências para as autarquias e empresas públicas, há uma descentralização por outorga. E quando os entes da administração direta repassam atribuições para as concessionárias e permissionárias de serviço público, há uma descentralização por delegação. É descentralização também, as duas. Enfim. E aí, o que é que vocês marcariam? Difícil essa, confuso. Vamos, Estaria a bola. Como? Eu vou Estaria marcar a aqui. bola. Marcaria qual, Lena? Bola. Vou marcar aqui o Z. Existe uma hierarquia entre a administração direta? Não existe hierarquia, vinculação. Não. Administração direta e indireta. Os órgãos da administração indireta são detentores originais de competência. Pela administração direta não existe órgão.
órgão é só administração direta, é entidade. Eu vou pelo erro. As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, isso aqui, caraca, porque inverteu tudo. A autarquia é direito público e o outro é invertido. Quando a administração direta descentraliza as competências para a autarquia e tributos, há uma descentralização, não é um outorga, uma descentralização, deixa eu tentar lembrar aqui, outorga, tem que explicar. Quando os entes da administração indireta repassam suas atribuições para concessionárias, não, na verdade aqui, a delegação é aqui. Você delega. Quando você delega para a administração, para mim, isso aqui está errado. A administração direta delega para a indireta. Quando a indireta repassa para concessionárias, eu acho que não tem repasse, tem. Quando repassa para as concessionárias, aí sim é uma outorga de serviço público. Entendeu? Aí inverteu aqui. Vamos lá. Quando a administração pública ela delega a uma autarquia, a uma empresa pública, ela faz uma descentralização administrativamente. Você descentraliza administrativamente. Quando você vai para a iniciativa totalmente privada, uma concessionária ou permissionária, você faz uma outorga. Você outorga o serviço para aquela pessoa. Né? É uma descentralização administrativa da administração direta para a indireta e uma outorga da indireta ou da direta, né, para um ente privado, para as operadoras de telefonia. Então, inverteu aqui. Aqui, para as concessionárias permissionárias, tinha que vir outorga para cá. Então, ficaria a letra C. Eu vou marcar aqui a letra C, eu quero ver só a letra E, eu fiquei em dúvida, mas é isso. Marquei errado. É isso aqui. Isso Questão aqui tem. difícil, cara. Para mim, o que está difícil é a letra E aqui. Eu acho que ele inverteu ali. Ó. Vamos lá. É muito A confuso, descentralização por serviço ou outorga se dá quando o Estado cria entidade, ocorrendo a transferência da titularidade, né, e execução da atividade via da descentralização. Já quando o Estado transfere para execução, apenas a execução, esta chama-se delegação. Cara, ele não explicou direito aqui. Vamos lá. Descentralização por serviços ou outorga se dá quando o Estado cria entidades, cria entidade, ocorrendo a transferência da titularidade e execução do objeto da descentralização. Já quando o Estado transfere apenas a execução, está-se diante da delegação. Então, estaria certo essa explicação dele. Vamos lá. Quando a administração indireta descentraliza competências, quando a administração... tá aqui. Ele falou um bocado de merda aqui, mas está errado. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. A administração indireta descentraliza para autarquia e empresa pública. A autarquia e empresa pública já é administração indireta. Entendeu? A pegadinha aqui, ó. O que ele botou aqui? Administração indireta. Entendi, doutor. Boa. E o cara está explicando aqui. Deixa eu ver se tem algum aluno aqui que pescou isso aqui. Né? Tem um pode já não tem. Mas entendeu aqui, ó, a besteira que a banca botou? Quando a administração indireta descentraliza a competência para a administração indireta, a autarquia e empresa pública é própria indireta. É a administração direta que descentraliza para a indireta. Então, a outorga é isso mesmo, funciona dessa forma. Mas depois eu falo um resumo para vocês sobre isso, que eu já estou no limite aqui. É bom. Esse é o tipo de questão que a gente gasta 5 minutos acima da média para fazer, responder. O tipo de questão, se ficou muito em dúvida, pula para a próxima. Não fique perdendo muito tempo, não. Tá bom? Então tá, pessoal.